Eu gostaria de, neste momento, estar convidando os nossos amados ouvintes a estarem abrindo as vossas Bíblias na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 30. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 30. Diz assim a palavra de Deus: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 30, eu vou ler novamente. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Glórias a Deus. Irmãos, nós temos falado sobre o grande tema, ser filho de Deus. Nós temos estudado o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, onde diz que todos aqueles que crerem em Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Pessoas, homens e mulheres que não nasceram da carne, mas nasceram do próprio Deus. Receberam o poder do próprio Deus. Receberam semente divina do próprio Deus. Pessoas que, por causa dessa sua relação com Cristo, agora se tornam templos do Espírito Santo. Irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de João, nos seus primeiros versículos, nós vemos logo no início que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus se fez carne. Jesus veio habitar em nosso meio. Ele saiu dos lugares celestiais, humilhou-se a si mesmo e nasceu na forma humana. Teve um corpo igual ao nosso. Ele se sujeitou a essa humilhação. E aqui na forma de homem, ele continuou aceitando essa humilhação, até o ponto de sofrer uma morte de cruz. Uma morte humilhante. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Por que ele fez isso? Para poder nos dar o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por causa do que Cristo fez, há uma porta aberta para mim e para você. Uma porta aberta para a gente nos tornar filhos de Deus. Se você passar por essa porta, você se torna um filho de Deus. Você sai da condição de inimigo de Deus, você sai da condição onde você está indo para o inferno em passos rápidos e você passa a ser filho de Deus. Você tem perdão absoluto dos seus pecados. Você se torna templo do Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus veio aqui. Por isso Jesus sofreu aquela morte. Por isso. E se isso é verdade, a meu e a seu respeito, se é verdade que você é filho de Deus, nós temos falado de testes que comprovam a nossa filiação. Nós temos falado, irmãos, muitos testes, e um deles é que aquele que é filho de Deus está numa relação com Cristo, é templo do Espírito Santo. A pessoa que é um cristão de verdade está numa relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, ele habita nos cristãos. Quando você creu na mensagem do Evangelho, o verdadeiro cristão, se você nasceu de novo, o Espírito habita em você. Nós temos falado que o Espírito de Deus guia os filhos de Deus. Estamos nessa relação com o Espírito. O Espírito habita em nós. E nós temos essa percepção dessa presença, da presença deste outro ser. Esse ser santo, que é o Espírito Santo. E ele habita dentro de nós. Ele não é simplesmente habita aqui, mas não é simplesmente habitar, mas ele guia as nossas vidas. Ele está moldando as nossas vidas dia após dia, momento após momento, seja nos convencendo do pecado, seja nos fortalecendo, seja nos dando conhecimento, seja nos dando sabedoria. Ele está em nós, habitando em nós. Então o verdadeiro cristão, ele tem a percepção dessa presença. Eu não sei em qual intensidade você tem a percepção dessa presença, mas todo cristão tem alguma, pelo menos alguma, por mais enfermo que um cristão esteja, por mais menino que ele seja na fé, né? Ele tem pelo menos alguma percepção da presença do Espírito na sua vida, da presença de Deus na sua vida. E nós lemos o texto, e eu gostaria de falar um pouco deste texto hoje, que está em Efésios, capítulo 4, esse texto que a gente leu, e não entristeçais o Espírito de Deus. Entristecer o Espírito de Deus.
Essa é uma legítima preocupação de todo verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão sabe que ainda que ele não mereça, por causa da obra de Cristo, ainda que ele seja indigno, ele se tornou morada, ainda que seja indigno, ele se tornou morada do Espírito Santo de Deus. Essa pessoa bendita da Trindade habita dentro dele e ele sabe disso. E por ele saber disso, ele tem zelo, ele tem medo de entristecer essa pessoa que agora habita nele. Entristecer o Espírito Santo é uma preocupação de todo verdadeiro cristão. Porque se você tem a fé salvadora, você sabe que o Espírito está em você, você sabe que Deus vê tudo que você faz, Ele ouve o que você fala, Ele sabe as tuas vidas, as tuas intenções, então você tem esse zelo pela presença de Deus. Esse medo de entristecer o Espírito de Deus. E como que eu entristeço o Espírito de Deus? Ele é uma pessoa que habita em mim. E Ele quer governar a minha vida. Eu entristeço quando eu não dou ouvido ao Espírito de Deus. Não dou ouvido ao Espírito Santo, que fala comigo na palavra de Deus, fala comigo na pregação, fala no meu íntimo, fala na oração. E eu não dou ouvido, desobedeço. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu peco. Quando eu faço aquilo que não é para fazer. Eu entristeço o Espírito Santo quando eu não sou diligente nas coisas de Deus. Quando eu deixo de ler a Bíblia para ver um programa fútil. Quando eu deixo de ir ao culto para não fazer nada. Quando eu não abandono a prática que eu sei que o Espírito não quer que eu continue. Quando eu continuo num namoro impuro. Ou continuo num namoro não bíblico. Quando eu estou assistindo programas que desagradam a Deus. E o Espírito me diz que se desagrada. E essas coisas entristecem o Espírito. Então, o verdadeiro cristão, ele tem essa preocupação com o Espírito Santo. Ele percebe quando entristeceu o Espírito. E qual é a nossa atitude quando entristecemos o Espírito? Porque o texto diz que o Espírito pode ser entristecido. Ele pode se entristecer com você e comigo. Ele pode se retirar por causa de nossas atitudes. O cristão sabe dessa presença e dessa possibilidade. Então, ele fica preocupado. Ele tem a plena consciência do que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 19. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Paulo está orientando aquela igreja para a realidade, que agora nós somos um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo que é santo, nós somos um santuário. Esse Espírito que vem da parte de Deus, que é Deus, não pertencemos, o cristão tem que saber disso, nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos comprados por Deus e por um alto preço. Agora nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Então, o cristão sabe dessa presença do Espírito Santo. E quanto mais alguém cresce na fé, quanto mais alguém se torna espiritual, quanto mais alguém está ligado às coisas do alto, quanto mais o cristão está sadio na fé, quanto mais, irmão, mais ele tem a percepção, mais ele percebe essa presença do Espírito, mais ele tem zelo para essa presença. Quanto mais zelo tem, mais espiritual a pessoa é. E quando a pessoa vai crescendo na fé, o seu maior medo passa a ser, então, entristecer o Espírito Santo. E este é um grande teste para confirmar se você é filho de Deus ou não. Isso diferencia um verdadeiro cristão e do mero religioso, um mero moralista. Porque você pode ser uma pessoa que busca ser moralista, praticar coisas boas. A tua maior preocupação é não errar por causa da tua imagem, porque você quer passar a imagem que é bom. Mas o cristão, a questão dele não é nem o erro em si, mas o fato do seu erro entristecer a Deus, decepcionar o Espírito Santo. O que você teme mais, irmãos? O verdadeiro cristão, o que ele mais teme é desagradar o Espírito Santo. Não somente o fato de falhar, mas o fato que ele desagradou o Espírito Santo. Irmãos, quem não tem o Espírito não sabe do que eu estou falando. Quem não tem a percepção dessa presença, quem não tem o Espírito habitando, a pessoa que não pode sinceramente olhar para si e falar, o Espírito habita em mim.
Quem não sabe, irmão, quem não tem o Espírito não sabe o que eu estou falando. Não está entendendo nada que eu estou falando. E se você é essa pessoa, irmão, reveja o tipo de fé que você tem, o tipo de religião que você pratica. Porque verdadeiro cristianismo é ter o Espírito habitando em você. Se você não tem, irmãos, se arrependa, venha para o Senhor Jesus. Ele tem poder para te tornar um templo do Espírito Santo. Mas o verdadeiro cristão sabe que é um templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 9, diz assim: porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Todo cristão tem o Espírito Santo, tem pelo menos alguma percepção, sabe que o Espírito habita nele. Agora, se você não tem o Espírito, diz o texto, você não pertence a Cristo. O verdadeiro cristão fica triste quando peca. Fica triste, principalmente porque ele decepciona o Espírito Santo. Essa é a grande questão do verdadeiro cristão. O salmista, Davi, no seu Salmo 51, no verso 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem retires de mim teu Santo Espírito. Olha a preocupação de Davi. Diante do seu pecado, ele temia, porque ele pecou contra Deus, ele pecou contra o amor, ele pecou contra a misericórdia, ele pecou contra a presença divina nele, e ele sabe da preciosidade da presença divina nele, e a sua maior preocupação é Deus. Ele sabe que pecou, mas o lamento é: Deus, não retira de mim o teu Espírito. Então Davi tinha essa percepção da presença do Espírito. Irmãos, nós estamos do lado de cá do Pentecostes. Sim, irmão, Davi naquela época pôde dizer isso, quem dirá nós? Porque sobre nós foi derramado o Espírito, irmão, de uma maneira muito mais intensa do que naquela época. Quanto mais nós devemos temer e entristecer o Espírito. Quanto mais alguém temer, entristecer o Espírito, mais certa essa pessoa deve estar da sua salvação. Se você é uma pessoa que tem preocupação em entristecer o Espírito, sabe, irmão, você é filho de Deus, você é um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele teme entristecer o Espírito. Ele sente duramente quando o Espírito se afasta. O verdadeiro cristão sabe disso, que é algo terrível, irmão. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós somos obstinados e nós percebemos que o Espírito se afastou. Sabe, essa deserção do Espírito, nós nos sentimos como se estivesse entregue a si mesmo, não temos poder para orar, não temos poder para ler a Bíblia, não temos força para ir num culto, não temos poder para pregar. Fraqueza, irmão, parece que Deus não está contigo, é algo terrível, horrível. O verdadeiro cristão sabe o que é isso, esse afastamento. Então ele teme isso acontecer, ele teme, porque ele sabe que quando isso acontece, ele não tem força nem para ir na igreja mais. Não tem segurança, não tem força para ler uma Bíblia. É quando o Espírito se afasta. A pessoa perde a força para orar, perde a força para fazer qualquer obra, tudo se torna difícil. Irmão, é triste a ausência do Espírito. Os cristãos sabem disso. Eles entendem o que eu estou dizendo. Se você já sentiu isso, esse afastamento do Espírito, você sentiu esse peso, essa tristeza, mas depois você sentiu alegria quando ele voltou. Se você já sentiu isso, você é um filho de Deus. Mas se você não sabe o que eu estou falando, irmão, reveja a sua fé e a sua religião. Quem nunca teve Espírito não sabe do que eu estou falando. Ele não sabe nada dessa deserção, desse afastamento do Espírito, ele não sabe nada, ele não sabe nem da presença, nem do afastamento. Ele acha que tem a presença, não tem nada. Mas a pessoa mais nova na fé, o mais novo cristão, ele sabe algo dessa presença. Você que sabe o que eu estou dizendo, comece o seu dia dizendo, irmão, quando você acordar, abrir teus olhos, você pregue para você mesmo e diga: eu sou filho de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, há dentro de mim essa presença divina. Diga isso para você mesmo, comece o seu dia dizendo isso.
Diga isso para você várias vezes durante o dia. Isso vai te impedir de cometer muitas falhas, de cometer muitos pecados, de cometer muitos erros que entristecem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem essa presença, tem evidências dessa presença, porque há nele o crescimento, há nele frutos do Espírito Santo. Frutos. Quem tem o Espírito tem os frutos, que são frutos do Espírito. O Espírito não está em você à toa. Ele está em você para operar em você, trabalhar em você, te fazer crescer, te transformar, aplicar em você a obra de Cristo. Logo, há em você frutos do Espírito. O livro de Paulo, o que Paulo escreve a Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem pratica essas coisas. Então aqui nós temos as frutos da carne, obras da carne, são coisas que o ser humano faz naturalmente. São frutos da carne, são obras da carne. Mas a partir do verso 22 agora ele vai falar de frutos que não são da carne. Não são de origem da carne e da força humana, mas são coisas que vêm do céu, vêm do Espírito. Olha o verso 22, vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eis aí um bom teste para saber se você é filho de Deus. Quem tem o Espírito de Deus está dia após dia crucificando esses frutos da carne. Está dia após dia produzindo os frutos do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, se você é filho, você também tem um fruto. Se você é filho de Deus, você tem o Espírito. Logo, você tem os frutos. Frutos, irmãos. O Espírito Santo também nos faz crescer em conhecimento. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, vai dizer: crescer na graça e no conhecimento. O Espírito Santo nos guia no conhecimento da Escritura. E nós vamos crescendo dia após dia. A pessoa que tem o mesmo conhecimento de hoje, o de hoje é o mesmo conhecimento que tinha um ano atrás, mas eu começo a ficar em dúvida. Você está mal, tem algum problema com você. Porque o Espírito te guia no conhecimento da Bíblia, te guia no conhecimento escriturístico, o conhecimento de Cristo, ele te guia. Nós devemos crescer nesse conhecimento. Mas o conhecimento ainda não é um sinal seguro que você é filho de Deus. Porque pode ser que o conhecimento que você tenha seja um assentamento intelectual, mental só. Mas porém o fruto não, irmão. O fruto é algo que vem do Espírito. E o fruto é algo que nos dá segurança. Porque não podemos produzir o fruto com nossas próprias forças. Em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1 diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então há uma maneira de você saber e conhecer que não provém de Deus, é algo da carne, e isso te deixa soberbo. O verdadeiro saber que vem do Espírito te edifica, mas um saber que vem da carne te torna soberbo, te incha. Por isso nós precisamos crescer. O texto diz: na graça e no conhecimento. Só um conhecimento mental não adianta, mas tem que ser algo que vem do Espírito, porque o Espírito vai pegar esse conhecimento e não vai somente encher a tua mente, mas ele vai aplicar a sua vida. Quanto mais crescemos no fruto do Espírito, mais humilde ficamos. Então, se o teu conhecimento te deixa soberbo, é fruto da carne esse conhecimento. Porque quanto mais crescemos no Espírito, mais nos tornamos humildes, mais nos tornamos mansos. Porque quanto mais nós estamos crescendo no Espírito, mais ele nos convence do pecado e mais nós estamos cientes de como nós somos pecadores. Nós começamos a perceber mais nitidamente a presença do pecado em nós, em nossas vidas. Quanto mais a gente cresce, mais nós temos percepção das nossas falhas. E quanto mais crianças nós somos na fé, menos nós conhecemos
do nosso pecado, das nossas limitações. Então, quanto mais se cresce em espírito, mais se cresce em conhecer a nós mesmos. E quando nós conhecemos a nós mesmos, nós botamos a boca no pó e choramos, porque somos pecadores. Então, o conhecimento que vem do Espírito jamais nos deixa soberbo. Então, se o conhecimento que você tem te deixou soberbo, altivo, você fica se achando um santarrão melhor que os outros, irmãos, esse conhecimento provém da carne. Esse tipo de conhecimento incha. Mas o amor edifica. Então, não há aqui uma pregação para pessoas preguiçosas, né? Que usam esse texto, né? O conhecimento ensoberbece. Então, são pessoas que não estudam, não lê Bíblia, não se dedicam, você é um preguiçoso. Isso também é fruto da carne. Se você tivesse o Espírito Santo ia te conduzir a querer buscar esse conhecimento. Então, esse texto jamais está ensinando que você não deve buscar conhecimento, mas está te mostrando como você deve buscar o conhecimento. Se você não tem nenhum desejo de buscar conhecimento, tenho minhas dúvidas a respeito de você. Há algum problema com você. Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, diz assim a Bíblia: examinai-vos a vós mesmos. Se realmente estás na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Quanto a essas coisas, irmãos, nós precisamos examinar nós mesmos. As pessoas de Coríntios estavam cheias de soberba, se gabando de seus dons, de seu conhecimento, se achando melhor uns que os outros. Então Paulo vai dizer para eles, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 29, porventura são todos vocês apóstolos? São todos vocês profetas? São todos vocês mestres? Ou todos vocês operam milagres? Têm todos vocês dom de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, mas eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Então, no uso dos dons, aquela igreja não estava sendo edificada em amor. Tinha alguma coisa errada. Então, Paulo vai mostrar para aquelas pessoas que se gabavam de ter muito conhecimento, se gabavam dos seus dons, um caminho mais excelente. Então, no final do capítulo 12, ele está falando disso. Eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Então, agora ele entra no capítulo 13. Ele vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Olha o que ele vai dizer no verso 2, ainda que eu tenha um dom de profetizar, olha que dom que eu tenho, que grande dom, e conheça todos os mistérios, que conhecimento, que grande conhecimento, e conheça toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, olha o tamanho da fé que eu tenho, a ponto de transportar montes. Ele vai dizer, mas não adianta. Se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens ao pobre, olha a bondade que eu tenho, né? Ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, que sacrifício! Ele vai dizer, se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. Esse amor só haverá em vós, se o Espírito habitar em nós, porque esse amor é fruto do Espírito. Porque é possível, irmão, que a gente faça muitas coisas com a força da carne. Você pode dar seu corpo para ser queimado na força da carne. Você pode ajudar os pobres na força da carne. Você pode até ser usado por Deus por algum... Você pode receber até um dom. Porque a Bíblia fala de Judas, irmão, que saiu também para expulsar demônio e pregar. Mas era um filho da ira. Mas o que comprova que você é um filho de Deus é a presença do Espírito de Deus na sua vida. Nós podemos fazer muitas coisas na carne, mas não podemos nos tornar cristãos. Não é por causa das coisas que você faz que você se torna cristão, mas é porque o Espírito Santo te levou a ter fé em Cristo. É porque você crê em Jesus como um Senhor e se tornou um templo do Espírito Santo. E quando somos templo do Espírito Santo, temos os frutos do Espírito Santo. Sabe, irmão? E você percebe que esse fruto não vem de você. Você olha para dentro de você, sabe? E o cristão é essa pessoa dúbia, no sentido que ele é dividido dentro de si. Porque o cristão, ao mesmo tempo que ele tem essa natureza santa, essa presença do Espírito, há também fraqueza em sua carne. Sabe, o cristão, ele sabe que é tempo do Espírito Santo, e ele fica surpreso, sabe, com as coisas ruins que ainda há dentro dele, com suas terríveis imaginações, pensamentos ruins. Ele ainda se entristece com atitudes que ele tem. Ele não queria ter essas atitudes. Sabe, ao mesmo tempo também, o cristão se espanta. Sabe, como que ele mudou tanto?
Como que ele agora se interessa por coisas que ele nunca se interessou. Ele se surpreende que como ele está sendo transformado dia após dia. Sabe, esses novos interesses pelas coisas do alto, esse desejo de ser santo. Sabe, ele olha para a conversão e também se assusta. Porque ele olha para dentro de si e sabe que está acontecendo uma grande transformação. Ele tem essa percepção dentro dele. Ao mesmo tempo que ele se entristece com as coisas ruins que ele ainda faz, ao mesmo tempo ele se surpreende com as mudanças que estão ocorrendo. Mas a pessoa que não é cristão não sabe nada disso que eu estou falando. Ele simplesmente é o mesmo. Ele olha para dentro de si e vê uma pessoa só. E não tem esses problemas. Mas as pessoas que olham para si, desse jeito que eu falei, são verdadeiros cristãos. Eles podem dizer como Paulo, em Gálatas 2,19, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 19, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha o desejo do cristão, viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele tem essa percepção de Cristo vivendo dentro dele. O cristão, irmãos, sabe, ele luta contra essas obras da carne. Quem te leu? A prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Sabe, e ele tem grande prazer nos frutos que vêm do Espírito. Frutos do Espírito. Não é algo que nós podemos produzir, mas é o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, longanimidade, bondade, fidelidade, o fruto do Espírito. Os cristãos veem esses frutos em suas vidas. Sabe, ainda que em alguma medida, em alguns mais e outros menos, mas eles veem esses frutos e ficam felizes, se alegram, mas eles não ficam inchados. Porque sabe que esses frutos não vêm deles. Vêm de Deus, vêm do Espírito. Sabe, então eles se alegram, se orgulham, mas em Cristo, se gloriam em Cristo, não em si mesmos. Os dons, irmãos, são diferentes dos frutos. Porque é possível se te soberbo por causa dos dons. O dom não é prova que você é cristão. O fruto, sim, é uma prova que você é cristão. Os frutos do Espírito. E Paulo começa com a palavra amor. No verso 22, Gálatas 5:22, ele diz: porque o fruto do Espírito é amor. O apóstolo Paulo começa aqui com a palavra amor. Amor, essa ação do Espírito dentro de nós que nos leva a amar a Deus. O amor que vem de Deus, o amor ágape, esse amor poderoso. E não é um mero sentimentalismo que ele está falando aqui. Esse mero sentimentalismo que é um grande inimigo, é um grande vilão, é um grande inimigo do verdadeiro amor. Não é mero sentimentalismo, porque o amor é o amor de Deus, é o amor ágape, é um amor forte, é um amor nobre, é um amor transformador, é um amor que nos torna fortes. São muitas pessoas que dizem que temem a Deus. Mas o cristão, ele não somente teme a Deus, ele ama a Deus. Porque ele sabe o que Deus fez por eles. Ele sabe que Deus é seu Pai. Ele sabe, ainda que sejamos falhos, ainda que nós erramos muito, nós sabemos o que Deus fez por nós. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz. E morreu por nós individualmente. E ele ama a Deus por isso, porque Deus é o amor primeiro. Ele tem um verdadeiro amor por Deus, porque o Espírito gera dentro dele esse amor. Ele tem desejo de conhecer esse Deus que o amou de tal maneira, e tem zelo por esse amor, e tem medo de entristecer o seu Deus. Esse amor ao Criador, amar a Deus sobre todas as coisas, isso é espiritual. Cristo amava a Deus sobre todas as coisas. E o Espírito de Cristo que habita em nós nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas. Amor ao Criador, amor a Deus, é um fruto do Espírito. E esse amor não para, ele vai tão longe que ele nos faz amar outros irmãos na fé. Nós amamos nossos irmãos, ele nos leva mais tão longe ainda que somos capazes até de amar inimigos. Olha como o amor é forte. É forte, a Bíblia diz que quem ama a Deus obedece aos mandamentos. É um amor que obedece, que submete e tem prazer em submeter. Isso é o amor que vem de Deus. Amar até mesmo os inimigos. Em Mateus 5, verso 43 diz assim: ouviste o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Só o cristão pode fazer isso.
Orai pelos que vos perseguem. Há em nós, irmãos, este princípio de amor, esse fruto do Espírito Santo. Ainda está havendo em você essa transformação. Nós precisamos julgar nós mesmos. Paulo escreve a Tito, no capítulo 3, verso 3, diz assim: pois nós também, por natureza, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Sabe, ele começa falando, a gente era nécios, desobedientes, desgarrados. É isso que a gente era. É isso que há no mundo. É isso que há nas relações entre os homens. Inveja, as pessoas se odeiam uns aos outros, amantes de prazeres, ainda que os homens sejam polidos uns com os outros, são cheios de falsidade, cheios de interesses, cheios de egoísmo. É isso que nós éramos, mas não somos mais assim. Olha o que diz o verso 4, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, o poder de Deus Salvador, quando Cristo veio até nós e nos convenceu dos nossos pecados e nos conduziu a Cristo, nós fomos transformados. Sabe, ainda que a gente fale, irmãos, o verdadeiro cristão tem essas coisas habitando dentro dele. O fruto do Espírito é amor. Paulo diz, o fruto do Espírito é amor, mas ele também diz, o fruto do Espírito também é alegria. Há este outro elemento no cristão, alegria, gozo, alegria de ser cristão. Filipenses 4:4, Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, se deleite em Deus, não somente nas coisas que você pode receber. Tem pessoas que só se alegram quando recebem algo. Elas estão em busca sempre em algo para si, mas o verdadeiro cristão se alegra em Deus, tem deleite em Deus, tem deleite na salvação. Ele olha para dentro dele e vê a praga do pecado e se entristece, mas depois olha para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e olha para a cruz de Cristo que nos torna limpo diante de Deus, e ele se alegra, se regozija. A alegria de ser cristão é um fruto do Espírito. Se você não tem alegria de ser cristão, irmão, sabe, você não se alegra, há algum problema com você. Se você não olha para o que Deus fez por você naquela coisa, irmão, se você não se alegra pelo que Cristo fez naquela cruz, não é o fato de Deus te dar uma casa, um marido, um namoro que você vai se alegrar. Porque a prova do amor de Deus por nós, em seu ápice, na sua altura máxima, é na cruz de Cristo. E o Espírito Santo nos leva a nos alegrar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O apóstolo Paulo fala aqui de paz, como um fruto do Espírito. Dentro de todo verdadeiro cristão, há essa paz essencial dentro de nós. Uma paz que excede o entendimento. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, verso 5. Porque chegando a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Olha o estado que Paulo fala. Porém, no centro da vida de Paulo havia paz. É certo que nós nunca estamos satisfeitos com nós mesmos, porque nós temos muitas falhas, imperfeições, mas lá dentro do nosso ser, há paz. Em Romanos 5 diz, a partir do verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça a qual estamos firmes e gloriando-nos na esperança de Deus. Antes tínhamos medo da morte, antes tínhamos medo de Deus, éramos cercados de temores, tínhamos medo da lei, mas agora, por causa do que Cristo fez naquela cruz, nós temos paz com Deus. Por causa da nossa paz que nós temos com Deus, também passamos a ter paz com os nossos semelhantes. Essa paz, irmão,
paz uns com os outros, paz com Deus. É um milagre da igreja cristã. Paz. Paz consigo mesmo. O mundo não sabe o que é isso, irmão. Ter paz consigo mesmo. Porque em Isaías 57, verso 20 diz: mas os ímpios são como um mar bravo que não se pode aquietar e cujas águas lançam-se lama e lodo. O verso 21 diz: os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Ímpio não tem paz. E quem está dizendo aqui, irmão, é o próprio Deus. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Se você não é cristão, você não sabe o que eu estou falando. Dessa paz dentro de você. Paz com Deus. Paz com as pessoas. Paz consigo mesmo. Uma paz que está lá dentro de você. Paz. Se você é ímpio, você não tem paz. Deus não vai deixar que você tenha paz. A tua vida, as tuas atitudes não vão deixar que você tenha paz. Mas se os frutos do Espírito estão em nós temos esta paz. Há em você, irmão, esse fruto do Espírito, essa paz. Amor, alegria, paz. Em Filipenses 4:6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paz, irmão. Uma paz que excede o entendimento. Você conhece essa paz? Essa paz interior no centro do seu ser, que mesmo diante das diversidades, das lutas, das doenças, dos problemas, sabe, das coisas que nos cercam, até mesmo diante da possibilidade da morte, lá dentro do cristão, há uma paz que excede o entendimento. Racionalmente, você era para estar desesperado, sabe, diante de uma perda, diante da perda de um ente querido, sabe, diante de um sofrimento, um beco sem saída. Você era para estar desesperado, mas há dentro de você uma paz que excede o entendimento. Há em você essa paz? O verdadeiro cristão conhece essa paz. Ele sabe o que eu estou dizendo. Porque ele tem a percepção dessa presença do Espírito dentro dele. Você tem a percepção dessa presença do Espírito dentro de você. Você tem esse zelo por essa presença. Você tem visto fluir da sua vida esses frutos que eu estou dizendo. Se você é cristão de verdade, nessa manhã, a minha oração a Deus é que Deus torne visível em nós essas marcas e que nós possamos gozar dessa certeza de salvação. Porque sem você há esses frutos, ainda que em pequena ou grande, média medida, você é um filho de Deus e você deve ter certeza da salvação. Essa certeza é um tesouro que você deve ter, porque ela te tornará forte, ela tornará forte a sua vida, tornará forte o seu testemunho, tornará eficaz a sua vida. Mas, irmãos, se nessa manhã você não consegue enxergar na sua vida esses frutos, eu oro a Deus para que você se preocupe e tenha tristeza. E que essa tristeza te conduza ao arrependimento, que te conduza à salvação em Cristo Jesus. Mas que nós possamos não nos contentar com nada mais, com nada menos do que os verdadeiros frutos do Espírito. Oremos, irmãos. Deus Santo e Poderoso, nesta manhã, Pai, eu te peço que o Teu Espírito nos conduza a uma análise interna, íntegra dentro de nós. E que nós possamos olhar para essas coisas sagradas, Pai. Por esses frutos sagrados. E se eles houverem em nós, que o Senhor confirme a nossa fé nessa manhã. E que nós possamos viver segundo essa fé, segundo essa realidade. Deus, que o Espírito Santo nos convença do pecado, justiça e juízo. Aqueles dentre nós que não conseguem enxergar nada disso, Pai. Talvez ainda estão mortos em seus pecados, são religiosos. Eu peço que o Teu Espírito também os convença e os conduza a Cristo, para que eles possam ser de fato, o tempo do Espírito e viver segundo essa verdade gloriosa, Pai, do Evangelho. Trabalha em todos nós, Pai. Nessa manhã eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos acabando mais este programa, irmãos, e que cada um de nós possa meditar nessa palavra. Se você
me acompanhando nessa pregação conseguiu observar em sua vida esses frutos, essa presença, e você tem esse zelo do Espírito, é porque você é filho de Deus. Mas se você não percebeu, não conseguiu enxergar isso, não se contente com o fato de você ser religioso, ou ter algum dom, ou ter praticado alguma obra, mas que você abandone todas essas coisas, que você não confie em nada dessas coisas, e se volte para Cristo em arrependimento e fé, e você terá uma nova natureza, será transformado numa nova criatura. Mas não se contente, irmão, com nada menos que o fruto do Espírito. Não preguei nessa manhã para te desanimar, não, mas para que você seja levado a uma verdadeira análise de si. Porque enquanto há vida, há esperança. Cristo está aqui em nosso meio. Ele quer te transformar. Venha até Ele e Ele te dará nova natureza. Enviará o Consolador para te transformar. Fiquem todos em paz. E que o Espírito Santo os guie a esse verdadeiro arrependimento nesta manhã preciosa. Fiquem em paz, irmãos. Um grande abraço a todos nós.